Olá, então vamos continuar com a nossa aula de fisiologia renal, falando hoje de transporte tubular. Vocês vão lembrar da aula anterior que o néfron faz basicamente três coisas: filtração, secreção e reabsorção de substâncias. Então o glomérulo filtra as substâncias, deixando para trás proteínas, uma grande maioria das proteínas e células. E desse filtrado vai percorrer o néfron, nas suas diferentes partes. E as substâncias essenciais ao organismo são reabsorvidas, ou seja, vão ser transportadas pelo epitélio do néfron para dentro do organismo. Substâncias em excesso ou tóxicas não vão ser reabsorvidas e vão continuar dentro do tubo. E as substâncias também podem ser secretadas, ou seja, aquelas substâncias que continuaram nos capilares vão ser secretadas pelo epitélio para dentro do néfron. Então você vai lembrar que os capilares peritubulares, aqueles que são formados pela arteríola eferente, continuam ali circundando o néfron. Essas substâncias podem ser então secretadas pelas células epiteliais para dentro do néfron para serem excretadas. E o que a gente vai ver, né, que vocês já viram, nós vamos ver um pouco aqui nessa aula, que diferentes partes do néfron participam dos processos de reabsorção e secreção de diferentes substâncias. Então, na aula passada eu falei de uma forma genérica, hoje eu vou falar de uma forma mais detalhada, e amanhã também, na próxima aula, de como essas diferentes partes do néfron participam dos processos. Aqui nessa tabela, nós temos a quantidade de substâncias filtradas, excretadas e reabsorvidas pelo néfron. Então temos as principais substâncias que o néfron lida no dia a dia, e vocês podem observar uma coisa muito interessante, que ele reabsorve a grande maioria da carga filtrada dessas substâncias. Então observe que ele reabsorve 99,2% da água, 99,4% do sódio, 86% do potássio, assim por diante. Observa que a glicose é reabsorvida 100%. Isso quer dizer que não existe clearance de glicose. O clearance da glicose é zero. O outro fato interessante é vocês olharem a ureia. A ureia é uma molécula que é derivada do metabolismo dos aminoácidos. É uma forma de você retirar o nitrogênio do aminoácido e transportar no seu sangue de forma segura. E veja que a ureia deveria, em teoria, ser 100% excretada. Mas note que 50% da ureia é reabsorvida. Vocês vão entender isso mais para frente. Nesta tabela, vocês veem valores médios de concentrações de diversas substâncias na urina. E veja que você tem, na verdade, uma faixa de concentrações médias. Lembra que essa faixa é média, ela pode ser até mais ou menos do que isso. Vou dar um exemplo. A osmolaridade ela pode vir em valores bem menores do que esse e maiores. Vocês vão ver na próxima aula, dependendo do estado, do equilíbrio hidrodinâmico da pessoa. Mas isso é só para vocês terem uma ideia da concentração de substâncias fisiológicas como sódio, potássio, cálcio, do pH e osmolaridade da urina. Note aqui também que certas substâncias como glicose e aminoácidos não são excretadas na urina em situações fisiológicas, porque elas são totalmente reabsorvidas. Se coisas como glicose e aminoácidos saem na urina, é que tem alguma coisa errada. Da mesma forma, se esses valores são muito diferentes na sua urina, significa que tem alguma coisa errada com você. Esse slide, gente, é só para vocês lembrarem da anatomia do néfron. Porque para a gente entender o que eu vou falar aqui agora, a gente tem que lembrar direitinho como que é a anatomia do néfron, essas subdivisões dos túbulos, porque a função do néfron varia com
a parte do néfron que a gente está olhando. Cada parte tem uma especialização. Então não vou relembrar agora, mas vocês vão ter isso em mente agora a partir para entender os próximos slides. Então o néfron é composto de túbulos. O túbulo tem um epitélio. Então esse epitélio, gente, ele tem uma parte apical, que é a parte que olha para o lúmen, e uma parte basolateral, que está olhando para dentro do seu organismo. Essas células epiteliais são unidas pelas junções espessas, as tight junctions. Tá certo? Elas podem ser mais ou menos frouxas. Se elas são mais frouxas, elas deixam passar melhor as substâncias. Se elas são menos frouxas, elas não vão deixar passar as substâncias. Essas substâncias vão cair aqui no meio intersticial e vão entrar na corrente sanguínea. Desse lado aqui, a gente está vendo as duas vias de reabsorção de substâncias pelo néfron. A via paracelular, que é entre as células, através das tight junctions. Como eu disse, que elas podem ser mais ou menos frouxas, então vocês vão ver que existem regiões do néfron que são mais frouxas, mais permeáveis, e outras são menos permeáveis. E a via transcelular, que é através da célula. E se ela vai através da célula, ela tem que passar a barreira, que é a membrana celular. Sendo a membrana celular uma bicamada lipídica, e essas substâncias que vocês viram são substâncias insolúveis em lipídios, como glicose, aminoácidos e sais, eles precisam de transportadores ou canais para atravessar a barreira. E vocês vão ver uma coisa muito importante, que os transportadores e canais que estão presentes desse lado não são os mesmos que estão presentes desse lado aqui. Isso é importante para você ter uma direcionalidade do fluxo. A maioria das substâncias é reabsorvida já no túbulo convoluto proximal. Água, sódio, cloreto, potássio, glicose, aminoácidos, vitaminas, fosfato, bicarbonato e cálcio são exemplos de substâncias que são quase totalmente reabsorvidas no túbulo convoluto proximal. Por causa dessa atividade intensa de reabsorção, as células epiteliais desse túbulo apresentam as microvilosidades para aumentar a área de absorção das substâncias. Vamos começar falando da homeostase do sódio. O sódio é o principal soluto extracelular dos mamíferos e dos outros organismos vertebrados. A carga diária filtrada do sódio você pode obter pela taxa de filtração glomerular vezes a quantidade de sódio no plasma, a concentração de sódio no plasma. Então a gente vai trabalhar com uma TFG aqui nesse exemplo de 180 litros por dia, multiplicar pela concentração plasmática de sódio de 142 milimolar. Isso resulta em 25.500 milimol por dia de sódio que são filtrados pelo rim. Veja, é uma quantidade absurdamente grande, muito maior que a quantidade de sódio no líquido extracelular, que é de 2.450 milimol. Dessa quantidade toda, apenas 100 milimol por dia vão ser excretadas na urina. Então, apenas uma pequena fração da carga filtrada de sódio é excretada na urina. O resto é reabsorvido. Isso em um dia. Nota que, por que essa carga filtrada é maior? Porque, lembra, o rim ele passa sangue várias vezes do seu plasma, está passando várias vezes por dia no rim. Bom, essa carga excretada, ela significa o excesso de sódio que você ingeriu na sua alimentação. A gente não produz sódio. Sódio é um metal, é um elemento químico. Nós não produzimos essa molécula. Então, a gente adquire ela na nossa alimentação, porque ele está presente nas células dos organismos vivos que nós nos alimentamos e nos nossos alimentos. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma ideia do que acontece com o sódio quando a gente ingere ele numa alimentação. Então, nesse exemplo, você ingeriu 120 milimol de sódio em um dia.
uma parte desse sódio você perde nas fezes, não é absorvido pelo intestino, mas a grande maioria é absorvido no intestino. Então, desses 120, nesse exemplo, 110 foram absorvidos pelo intestino e caem aqui no fluido extracelular. Esse sódio também entra para o fluido intracelular, que lembra, tem muito menos sódio. Entra como? Por canais, por transportadores, etc. Mas a bomba de sódio e potássio mantém a maioria do sódio no fluido extracelular. Uma fração desse sódio você perde no suor. Lembra que o suor secreta sódio. Uma pequena parte, entre 10 a 15 milimol. Nesse nosso exemplo foi 10 milimol. Evidentemente, isso vai variar dependendo da sua condição térmica. Lembra que o suor é um termorregulador. Você pode suar mais ou menos. Bom, o resto do sódio, ele vai ficar no plasma, ele vai passar pelos rins. Quando ele vai passando pelo rim, ele vai sendo filtrado. E um dia você reabsorveu 25.400 moles de sódio que você filtrou. E você filtrou 25.500 milimol de sódio. Então, repetindo, o rim está filtrando num dia 25.500 milimol de sódio e reabsorvendo 25.400. A diferença, aos 100 milimol, você perde na urina. Então veja, você ingeriu 120 milimol por dia, perdeu 10 milimol nas fezes que não foram absorvidos, perdeu 10 milimol nas glândulas sudoríparas e 100 milimol na urina. Você nessa situação, está no balanço de sódio. Você excretou a mesma quantidade que você ingeriu. A maior parte do sódio, como eu disse, já é reabsorvida do túbulo convoluto proximal. Então, ele é filtrado e 67% do sódio é reabsorvido já aqui no proximal. O resto é na alça de Henle. A alça de Henle ascendente espessa. São os dois principais pontos de reabsorção do sódio. O túbulo convoluto proximal, que reabsorve em torno de 70%, e a alça de Henle espessa, que reabsorve em torno de 30%. Tá? 25%, 30%. O que sobra vai cair aqui no ducto coletor. E 7% em média são reabsorvidos, aqui na parte distal do ducto coletor. Um pouco aqui, um tantão aqui. Mas isso depende de um hormônio. Ele é regulado. E regulado por um hormônio que chama aldosterona, que eu vou falar na próxima aula. Então, resumindo, a grande parte do sódio é reabsorvida no proximal e na alça de Henle ascendente espessa. Uma pequena fração que sobra pode ou não pode ser reabsorvida, dependendo dos níveis de aldosterona. E o que sobra é excretado. Isso em torno de 0,4% filtrado. Lógico que depende disso aqui. Como se dá a absorção de sódio no túbulo convoluto proximal? Então, nessa figura, nós temos a parte apical da membrana, a parte basolateral, o espaço intersticial e o lúmen do túbulo. A principal via de entrada do sódio é por transporte ativo secundário com glicose, aminoácidos, fosfato, sulfato, lactato e outros ácidos orgânicos. Aqui nesse exemplo, a gente tem o cotransporte de glicose e de sódio. O sódio também é reabsorvido do túbulo convoluto proximal pelo cotransporte com hidrogênio pelo transportador NHE3, que secreta ácido. Então, ele transporta uma molécula de sódio para dentro e um próton para fora. Isso é importante também para a regulação do equilíbrio ácido-base, que eu não vou falar para vocês nesse curso. Uma outra via é a via passiva paracelular. Então, o sódio sente um gradiente de concentração e passa pela via paracelular. Isso também passa água conjuntamente.
É isso que a gente chama de arrasto do solvente. Note que nessa figura, nessa parte que você tem uma saída de sódio. Por quê? Porque você também tem um gradiente transepitelial de potencial elétrico, que aqui no início é negativo do lado de fora, mas depois vai ficando positivo, favorecendo a entrada de sódio. Mas, de uma forma geral, a passagem de sódio pela via paracelular é para dentro do organismo, tá? A membrana da célula epitelial do túbulo convoluto proximal expressa grande quantidade de aquaporina. Essa aquaporina, vocês vão lembrar, são canais de água. Então, à medida que o sódio entra na célula, ele vai arrastando água com ele por aquaporina. E o sódio sai, gente, pela sódio-potássio ATPase, por transporte ativo primário. Evidentemente, se eu bloqueio a atividade da sódio-potássio ATPase, eu vou aumentar o sódio citoplasmático e eu não vou ter mais força eletromotriz para fazer isso. Então, a atividade da bomba é importantíssima para o processo de reabsorção. Já que lembra também na parte basolateral da membrana, nós temos também aquaporinas que vão tirar essa água que foi reabsorvida e mandar para dentro do organismo. Então você tem um fluxo de água através da célula. Essa água também pode passar pela via paracelular. E como que tanto a via transcelular quanto a paracelular são muito permeáveis à água, a osmolaridade tubular desse segmento não é alterada. Então, apesar de você absorver muito sódio, muita água e outras substâncias no proximal, se você medir a osmolaridade do túbulo, ela não vai mudar à medida que o fluido percorre o túbulo convoluto proximal. Isso é muito importante porque não vai alterar as concentrações tubulares e os gradientes de concentração. Então, a absorção do soluto vai ser sempre eficiente em todo o comprimento do túbulo proximal. Como se dá a absorção de sódio na alça de N ascendente? Por cotransporte com o potássio e o cloreto, pelo transportador NKCC2. Então, esse transportador usa o sódio, a força eletromotriz do sódio, para transportar um potássio contra o gradiente e 2 cloretos. Então, transporte eletroneutro também observa 2 cargas negativas e 2 positivas. Também você tem aqui cotransporte de hidrogênio, NHE3. Vocês estão vendo aqui. E um pouco pela via paracelular. Porém, note que não tem aquaporina nessa célula. E a via paracelular também não passa muita água. Então, a permeabilidade da alça de N ascendente espessa é muito baixa a água. Então, à medida que o sódio vai sendo reabsorvido, e o sódio é o principal soluto, você dilui o fluido. Ele vai ficando cada vez menos concentrado, já que a água não vai junto. Isso é muito importante, a gente vai ver, para a diluição da osmolaridade do fluido tubular. A gente vai ver isso melhor na próxima aula. A saída do sódio se dá de novo pela bomba de sódio e potássio, que está presente na membrana basolateral. Notem isso sempre, você tem expressão diferencial de transportadores e canais de um lado do que de outro, para você poder ter a direcionalidade do transporte. E no ducto coletor? Como eu disse, no ducto coletor, isso tudo é regulado pelo hormônio aldosterona. A aldosterona, eu vou explicar o que ela faz, por que a gente secreta esse hormônio na próxima aula. Mas o que ela faz é expressar canais de sódio epiteliais na membrana apical da célula do ducto coletor. E o sódio entra por difusão. Simples, porque tem mais sódio aqui do que tem aqui. E sai pela sódio-potássio ATPase. Como você já sabia. Então, essa parte é regulada pelo aldosterona, que eu vou falar na próxima aula. O cloreto é o principal cátion. Perdão, vamos recomeçar. O cloreto é o principal ânion, tá?
E ele é o principal companheiro do sódio. Lembra que se tem um cálcio como sódio, ele tem que ter o ânion. Os principais ânions são o bicarbonato e o principal é o cloreto. O grande maior é o cloreto. Como que esse cloreto, então, entra para dentro da gente de volta? A gente tem que pegar ele de volta. Bom, no proximal, no túbulo convoluto proximal, ele vai por vias paracelulares, tá? Como a gente está vendo aqui, carregando água. Bom, isso aqui vale para o outro slide, tá? Vocês vão ver aqui. No ramo espesso ascendente da alça de Henle, você já tem o NKCC2, que joga o cloreto para dentro. E como que o cloreto sai? Por canal ou pelo cotransporte com... Perdão, por canal, tá? Por canal. Vamos olhar isso aqui. No túbulo convoluto distal, você também tem reabsorção de cloreto com cotransporte com sódio. Cotransportador sódio-cloreto e um canal de cloreto na membrana basolateral vai tirar o cloreto da célula e voltar para o seu organismo. No ducto coletor cortical, você tem reabsorção de cloreto por vias paracelulares e por um trocador de cloreto também com bicarbonato. Ou seja, você tem uma saída de bicarbonato e uma entrada de cloreto. Isso também é importante para a regulação do equilíbrio ácido-base, que eu não vou dar aula para vocês, senão vão precisar saber muito mais do que isso. E o cloreto, lógico, sai, como eu disse, pelo canal de cloreto da membrana basolateral. Como eu já disse, como a membrana... Vamos voltar para o túbulo proximal. Como a membrana do túbulo proximal é muito permeável à água por causa da aquaporina, a reabsorção nesse segmento é isoosmótica. A água basicamente segue o fluxo de solutos. E o principal soluto é o sódio. É o que tem em maior quantidade. Tá? Então, o fluxo de sódio no túbulo proximal, JNA, é igual ao fluxo de água, JV. Vocês estão vendo aqui que as duas retas praticamente estão se sobrepondo. Nesse gráfico, onde tem a concentração luminal do sódio e o fluxo de água e sódio. E a osmolaridade, então, é mantida no túbulo proximal. Aqui a gente tem o comprimento, né, do túbulo proximal, né, do início ao fim. E o que acontece com esses solutos? Veja que o sódio aumenta só um pouquinho. Já bicarbonato, aminoácido glicose, vocês vão ver, são todos reabsorvidos no túbulo proximal. Mas o que vocês têm que entender é que quando o fluido chega no final do túbulo proximal, ele é isoosmótico em relação ao meio, ao que entrou. Tá? Isso é importante, que o sódio é o grande motor de muito do transporte ativo secundário que vocês vão ver aqui. Então, ele não perde força eletromotriz à medida que ele passa pelo túbulo proximal. E essa força eletromotriz que é importante para esses processos de reabsorção, por exemplo, de aminoácido e glicose. Então, mais tarde, na próxima aula, eu vou tratar de transporte de água em outras regiões tubulares. Vocês já estão entendendo que ela é diferente. Vamos falar agora da homeostase do potássio. O potássio precisa ser mantido no meio extracelular em uma estreita faixa entre 2,5 e 5 milimolar. Muito abaixo ou muito acima, na verdade, nem muito abaixo nem muito acima dessa faixa, isso pode ser ameaçador à sua vida. Então vocês vão lembrar que o potássio está mais concentrado no meio intracelular. Então a maioria do nosso potássio, em torno de 3 mol, está no fluido intracelular, enquanto só 65 milimol está no fluido extracelular. Isso por causa da sódio, potássio e TPase. A gente ingere em média entre 80 a 120 milimol por dia de sais de potássio. E a gente tem que eliminar a maioria disso nos rins para manter a homeostase do potássio. Então, por que a gente tem que ingerir potássio? Como sódio, é um sal que faz parte das células. Então se você tem uma alimentação baseada em seres vivos, seja vegetais ou animais, ou seja, uma alimentação natural, é inevitável que você ingira uma quantidade razoável de potássio que tem que ser eliminada do organismo
para você não acumular o potássio, que é extremamente perigoso. Então vamos ver esse exemplo. Você tem uma ingestão, nesse exemplo, de 100 milimol por dia de potássio. Uma fração desse potássio você não absorve no intestino, perde nas fezes, nesse exemplo 10 milimol por dia. 90 milimol são absorvidos pelo epitélio intestinal e vão cair no meio extracelular. Esse potássio tem que ser rapidamente translocado para o meio intracelular pela sódio potássio ATPase. E os principais tipos celulares que vão fazer isso são o músculo esquelético, fígado, osso e hemácias. Não porque eles têm alguma coisa especial, simplesmente porque você tem muita dessas células. Bom, o excesso de potássio agora tem que voltar aqui, tem que sair dessas células e voltar aqui e passar pelos rins, porque o rim filtra o plasma, não o citoplasma. Você filtra em média 810 milimol por dia. Você reabsorve 770 e secreta, nota a diferença aqui do sódio, secreta 50 milimol por dia de potássio. O resultado dessa equação é que você excreta 90 milimol por dia, os mesmos 90 milimol que você absorveu. Então você agora mantém o potássio corpóreo em equilíbrio. Você manteve a homeostase do potássio. Esses tecidos aqui são muito importantes para o tamponamento do potássio. Vocês vão ver que se todo o potássio que a gente ingerisse numa refeição ficasse no plasma, a gente ia morrer. Então eles têm que tamponar esse potássio e depois liberar lentamente. Porque o movimento de apenas 1% do potássio do fluido intracelular causaria um aumento de 50% do potássio do fluido extracelular, o que é fatal. E por que é fatal? Porque o potássio afeta várias coisas, principalmente, vocês vão lembrar, o potencial de repouso da célula. Então aqui nessa tabela tem alguns exemplos das consequências da hipopotassemia e da hiperpotassemia plasmática. A hipopotassemia causaria uma diminuição do volume celular e a hiperpotassemia um aumento. O pH também é afetado, a gente ainda não entende muito bem porquê, mas uma hipopotassemia causa uma alcalose metabólica e uma hiperpotassemia uma acidose metabólica. Aqui vocês já aprenderam. O potencial de repouso correlaciona diretamente com a concentração de potássio. Então, uma hiperpotassemia causa uma hiperpolarização do potencial de membrana, ou seja, fica mais negativo ainda, e uma hiperpotassemia, uma despolarização no potencial de membrana, ou seja, fica ainda mais positivo. Então, isso tem reflexos nas células excitáveis. Por exemplo, no músculo esquelético, uma hiperpotassemia causaria uma fraqueza muscular e paralisia flácida. Por quê? Porque o potencial pós-sináptico excitatório colinérgico talvez não alcançasse o limiar do potencial de ação. Ao contrário, uma hiperpotassemia causa um músculo hiperexcitável, que poderia contrair mesmo sem a neurotransmissão, causando uma paralisia espásica. No coração, o efeito é mais radical, e é o que realmente ameaça a sua vida de imediato. Então, uma hiperpotassemia hiperpolariza a membrana do miócito cardíaco e diminui a condução das fibras condutoras do coração. E também pode causar arritmias por causa disso. Já uma hiperpotassemia aumenta a excitabilidade do miócito, ele chega no limiar do potencial de ação mais cedo e pode causar arritmias ventriculares, ou seja, ele vai começar a disparar potenciais de ação fora do ritmo dos outros miócitos. E pode chegar a uma fibrilação quando você não tem mais uma sincronia desses potenciais de ação. Aqui nós temos o efeito da hipopotassemia e da hiperpotassemia no eletrocardiograma. Então aqui está a faixa normal entre 4 e 5 milimolar. Aqui está uma hipocalemia leve, que vai de 3,5 a 2,5, que causa defeitos na condução. Tá?
ainda tolerável, mas aqui a hiperpotassemia é a mais drástica. Ela já começa a alterar os padrões do ECG radicalmente, podendo chegar a uma parada atrial, um bloqueio atrioventricular em 9 e uma fibrilação ventricular. Então isso aqui são concentrações de potássio extracelares que já são letais. E notem que não chegam ao... Basta dobrar esse potássio para você chegar nesse nível. E por isso que o rim é muito importante. Então, uma pessoa com deficiência renal, com insuficiência renal, tem que fazer a hemodiálise quase todo dia, né? duas, 3 vezes por semana, para manter tudo na homeostase de uma forma geral. Mas o que vai matar ela primeiro é o potássio. Ela tem que se livrar desse potássio em excesso. Bom, como o corpo lida com o excesso de potássio ingerido com os alimentos? As células, a maioria da musculatura esquelética, porque são a maioria das células que a gente, em termos de peso, de massa do nosso corpo, captam o potássio em excesso pela sódio-potássio ATPase e libera aos poucos por canais para ser excretados no rim. Aqui a gente tem um gráfico mostrando o que acontece com a potassemia plasmática quando você ingere uma refeição com potássio. Então você tem um pequeno aumento nessa, tá? De 4,5 para 5 milimolar, que ao longo do tempo ele cai. E esse potássio não aumenta mais, por quê? Porque essas células vão rapidamente captar esse potássio, que a gente está vendo aqui nesse gráfico. Então, rapidamente, em menos de 1 hora, já captou mais da metade do potássio. E a gente agora pode viver de boa, né? Basicamente isso. Tá? E lentamente ela vai liberando esse potássio agora, por canais. Então isso é a bomba que rapidamente tampona esse potássio, aumenta um pouquinho, isso dilui aquele potássio todo nas células, tá? Uma massa de células muito grande, e aos pouquinhos ele vai saindo por canais e vai equilibrando. E à medida que ele vai saindo e caindo no plasma, ele vai sendo agora filtrado pelo rim. Então a gente consegue filtrar esse potássio todo ao longo de 12 horas, mais ou menos, sem você correr o risco de ter um grande aumento da potassemia, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico. Esse aumento rápido, mas pequeno, que logo cai, tá? Ele vai caindo agora aos poucos. Então, é dessa forma que o corpo lida com o excesso de potássio que a gente ingere. E a gente pode agora se livrar lentamente deles pelo rim. Como que o néfron lida com o potássio? Então, nesse exemplo, eu tenho uma situação de ingestão normal de potássio ou numa ingestão alta de potássio. Isso tudo vai depender da dieta que a gente está tendo. Então, numa situação normal, a taxa de filtração glomerular normal, você filtra em aproximadamente 800 milimol de potássio por dia. Com uma ingestão de 80 milimol por dia, 10% é excretado. É o que vocês viram no slide anterior. Bom, a maioria do potássio, gente, já é absorvida aqui, ó, no túbulo contorcido proximal, como eu já disse. A maioria dos solutos é absorvido. Então, 80%. 20% continua aqui e viaja pelo néfron até chegar aqui, ó, nos ductos coletores, tá? Perdão, nos túbulos coletores, tá? Esses 2 túbulos coletores que a gente tem aqui. Vamos tratar ele como uma coisa só aqui nessa aula. O túbulo coletor. Aqui no túbulo coletor, você vai ter secreção de potássio pelo túbulo coletor, entre 20% e 180% do filtrado. Ou seja, lembra que o néfron filtra em torno de 20% do plasma por vez. Então, esses 80% de plasma que não vão ser filtrados vão carregar potássio também. E uma boa parte desse potássio vai ser secretado aqui pelas células do túbulo coletor. Então, quando os capilares periglomerulares produzidos que são formados pela arteríola eferente passam por aqui, eles vão ser secretados para dentro do néfron, para dentro do túbulo, tá? E vão cair agora no ducto coletor. Agora sim, ducto coletor. Eu vou ter aqui entre 30% e 190%
de potássio filtrado aqui, dependendo dessa taxa aqui de secreção, que é proporcional à quantidade de potássio que eu ingeri. Chegando aqui no final do ducto coletor, você tem uma certa reabsorção de potássio, tá? Em torno de 20% a 40%. Eu esqueci de mencionar aqui que na alçazinha, lembra, tem o NKCC2, então reabsorve em torno de 10%, tá? E você excreta entre 10% a 150% da carga filtrada. Isso, lógico, depende da quantidade de potássio que você ingeriu. Você ingeriu menos, 10. Você ingeriu muito, 150. Isso em situações normais de alimentação. Nesse gráfico aqui você vai ver isso. Aqui está o potássio ingerido, em torno de 80 milimol por dia. O filtrado, 800. O reabsorvido e o secretado. Então, o excretado é justamente essa diferença aqui dessa equação aqui, que dá exatamente o que foi ingerido. Já numa situação de dieta pobre em potássio, você também continua tendo reabsorção aqui no túbulo proximal, reabsorção na alça de N ascendente, mas aqui no túbulo coletor você não tem mais secreção. Você tem até um pouquinho de reabsorção de potássio. Então você chega aqui com 8% da carga filtrada no tubo do ducto coletor, você tem uma reabsorção aqui na parte distal, perdão, na parte medular do ducto coletor e secreção, excreção de 2% do filtrado. Então você tem duas situações. A secreção de potássio ela só ocorre em situações de ingestão normal ou excessiva de potássio, que é a maioria das vezes. Na nossa dieta, basicamente isso que está acontecendo. Em casos excepcionais que você não ingere muito potássio, tá? Você não vai ter a secreção do potássio. E sim ter a reabsorção. Quais são os mecanismos tubulares de reabsorção de potássio? Então, nos túbulos convolutos proximais, a reabsorção do potássio é basicamente paracelular, por arrasto com água, como vocês estão vendo aqui. Já na alça de N ascendente, no ramo espesso, você tem o NKCC2, o cotransportador sódio, potássio, cloreto. E por onde ele sai? Sai por canais. Canais na membrana basolateral. Você também tem um pouquinho de reabsorção pela via paracelular. Já lá no ducto coletor, você tem um pouquinho de reabsorção por esse mecanismo aqui, um cotransporte com o próton, perdão, um antiporte com o próton, é o transporte ativo primário, né, gasta 1 ATP para jogar um potássio para dentro e jogar um próton para fora. É uma bomba de prótons que vocês vão ver também lá na fisiologia digestória, que isso também é usado para secreção de prótons pelas células parietais do estômago, a mesma enzima. Mas, como eu disse, nas situações de alimentação normal, você tem, na verdade, secreção de potássio. Como que esse potássio é secretado? É muito simples, gente. Ele entra pela sódio potássio TPase, você tem um excesso de potássio no plasma, ele entra pela sódio potássio TPase, tá? O próprio excesso de potássio simula a sódio potássio TPase, ele sai por difusão simples por canais de potássio na membrana apical. Então é simplesmente por isso que é proporcional. Não precisa ter muita mágica. Aumentou aqui, aumentou aqui. Bom, pessoal, eu já falei então do sódio, do cloreto e do potássio, nossos principais íons. Vamos falar da glicose. A glicose não é um íon, é uma molécula orgânica, é um carboidrato, um monossacarídeo. Para que a gente usa a glicose? Para energia. É a nossa principal molécula energética. Ela está no plasma em concentrações bem reguladas, vocês vão ver na parte de endócrino, e as células nossas usam essa glicose para fazer a oxidação fosforilativa e fazer ATP. Muito bem. Então, essa glicose é filtrada pelo glomérulo, a gente tem que pegar ela de volta. E a glicose é totalmente reabsorvida pelo néfron. Nada dela cai na urina.
Então, o clearance da glicose, a depuração da glicose é zero. Zero. Em situações normais. Como a glicose é reabsorvida? Pelo cotransporte sódio-glicose, que eu já mostrei para vocês. Tá? Então, o cotransporte transporte ativo secundário, usando o gradiente do sódio. E a gente tem duas moléculas transportadoras, a SGLT1 e a 2. A 2 está na parte anterior aqui do tubo proximal e a 1 está na parte posterior, né, mais distal do túbulo proximal e no túbulo reto distal, que pega o restinho da glicose. Perdão, túbulo reto proximal, pega o restinho da glicose. Tá? Então, quando chega aqui na oxigênio, não tem mais glicose no filtrado. Então, o grosso é absorvido aqui pelo SGLT2, tá? Tem uma grande capacidade de transporte. E o SGLT1 pega o restinho do transporte, tem mais afinidades pela glicose para raspar, né, o fundo do tacho do túbulo, né, para não deixar nenhuma glicose no túbulo. E por onde ela sai? Ela entra aqui na célula, ela tem que sair agora para o plasma. Ela sai por transporte transporte passivo facilitado pelo transportador GLUT. Vocês lembram que eu falei deles? GLUT2 aqui e GLUT1 aqui. Simplesmente segue o gradiente de concentração. Os aminoácidos também fazem a mesma coisa, tá, gente? Eu não vou falar detalhes deles, mas eles são também totalmente reabsorvidos aqui por cotransporte com sódio e depois tem um transporte passivo aqui desse lado. E também não sai nenhum aminoácido aqui na urina. Por quê? Porque isso são alimentos. A gente quer. Isso não interessa o excesso é bom para a gente. Nosso organismo é regulado para manter todo o excesso de alimento que a gente precisa, não pode desperdiçar. Porém, vocês vão ver que pode acontecer uma situação onde a gente perde glicose na urina, o que a gente chama de glicosúria, que é quando a sua glicemia aumenta muito. A nossa glicemia é mantida em valores em torno até 100 miligramas por decilitro. Ela pode aumentar um pouco mais para 120, 130 após uma refeição. Mas em situações patológicas, ela pode chegar a valores maiores. E acima de 200 miligramas por decilitro, os transportadores SGLT tubulares saturam, ou seja, eles todos já estão ocupados de glicose. E agora, a partir de acima desse valor, você não consegue mais reabsorver a glicose e a glicose sai na urina. Isso está representado aqui, ó. Glicose entrando pela via aferente, filtrada, reabsorvida, mas você, por causa dessa saturação dos transportadores, uma parte dela não é reabsorvida e é excretada na urina. Isso ocorre em que situação? Em situações patológicas de uma doença chamada diabetes. Diabetes mellitus, que quer dizer urina doce, em latim ou grego. E isso causa poliúria, que é excesso de urina, por causa da diurese osmótica. O que é diurese osmótica? Diurese osmótica ocorre quando o soluto permanece no líquido tubular, aumentando sua osmolaridade. Então, diminuindo assim a reabsorção de água. Então, além dela perder glicose, ela perde mais água. Então, o diabético, ele tem poliúria, tá? Ele, além de perder a glicose, ele pode ter poliúria, excesso de urina, e que daí causa sede, polidipsia. Vocês vão ver isso na parte de endocrinologia no final do curso, com o professor João. Aqui nesse gráfico está mostrando exatamente isso. Aqui eu tenho a glicose plasmática e aqui eu tenho a quantidade que é filtrada, excretada ou reabsorvida. Note que até mais ou menos 200 miligramas por decilitro, a quantidade filtrada é igual a excretada e igual a reabsorvida. Tá vendo? É uma linha só. Acima desse valor, a quantidade reabsorvida começa a cair, porque os transportadores saturam. Primeiro o SGLT2, depois o SGLT1. Por isso que você tem essa faixa que não é muito abrupto a transição. Aí começa a aparecer glicose excretada. Nota que a glicose filtrada é proporcional à glicose plasmática. À medida que aumenta mais, vamos supor que você tem uma situação de 400 mg de glicose por decilitro, que já é muito, né, para uma pessoa, você já saturou completamente os transportadores SGLT
E agora você começa a ter um aumento linear da glicose excretada em relação à glicose plasmática. Mas vamos lembrar que isso só ocorre em diabetes, que é uma situação patológica. Fisiologicamente, a sua glicemia não alcança esses valores. Bom, eu vou passar muito brevemente nisso aqui. É o fosfato. Tá? O fosfato é um ânion importante e para várias coisas, tá? E ele é importante para tamponar o pH da urina. Então, a gente sempre precisa ter um pouco de fosfato na urina. Então, por isso, os transportadores de fosfato, que também são como o da glicose, dependentes de sódio, eles usam cotransporte de sódio e fosfato, eles saturam diferentemente dos da glicose em, em faixas fisiológicas de fosfato, que está aqui representado. Então, note aqui que essa faixa, você já tem saturação na reabsorção de fosfato, você tem uma pequena perda de fosfato na urina, que é importante para o tamponamento do pH da urina. Eu não vou falar também, como eu disse, eu não vou dar essa aula de regulação do pH, mas vocês já podem saber algumas coisinhas. Tá? Então é por isso que o fosfato ele tem essa perda fisiológica, porque tem que ter uma certa quantidade de fosfato na urina para controlar o pH da urina, que é importante para a regulação do equilíbrio ácido-base. Aqui é muito o cálcio, tá? O cálcio é reabsorvido na do proximal, um pouquinho no ducto coletor, um tantão aqui também na alça de excedente. E a gente perde muito pouco cálcio, só em torno de 1%, tá bom? Apenas o cálcio livre é filtrado pelo glomérulo. O que é cálcio livre? Cálcio na forma de íon, que não está ligado a proteínas ossais orgânicos. O cálcio entra pela membrana apical por difusão via canais de cálcio, não é transporte, é difusão, tá? Ele sai pela membrana basolateral por transporte ativo secundário pelo trocador sódio-cálcio, que eu já expliquei, e pelo transporte primário pela cálcio-ATPase. O hormônio paratireoide da paratireoide e a vitamina D aumenta a reabsorção tubular de cálcio. Vocês devem ver isso com o professor João na parte de endócrino. Finalmente, a ureia. Então, a ureia é uma excreta. Ela deveria ser totalmente excretada, mas o rim não faz isso. Por que ele não faz? Vocês vão entender melhor na próxima aula. Então, no túbulo proximal, você reabsorve 50% da ureia pela via paracelular. Bom, aqui na alça de Henle do duto coletor, você tem secreção na alça de Henle e reabsorção no duto coletor por transportadores de ureia UT, o T1 e o T2. Então, nota uma coisa interessante. Quando você tem a ureia que está aqui no filtrado, ela vai ser agora secretada e vai aumentar a quantidade de ureia no túbulo, à medida que ele passa pela alça de Henle. Chega aqui com 110% do filtrado. Ou seja, você tem mais ureia aqui do que aqui. Até agora faz sentido, porque a ideia é que a gente quer se livrar dessa ureia, porque ela não é útil para a gente, em teoria. Mas à medida que ela desce pelo ducto coletor e chega aqui no finalzinho do ducto coletor, essa região tem muito transportador de ureia, tá? E ela reabsorve um bocado dessa ureia. Então só 40% do que foi filtrado vai embora. Mas nota que o que foi filtrado, reabsorvido aqui, perdão, vai ser secretado de novo. Então você tem um loop, você tem um ciclo de ureia aqui que concentra a ureia na medula do rim. Só uma fração dessa ureia cai nos vasos sanguíneos e volta para o corpo, que pela vasa reta, aquele vaso sanguíneo que é paralelo à alça de Henle. É só uma fração. A grande maioria fica recirculando dentro do rim. É secretado na alça de Henle, reabsorvido na parte distal do ducto coletor, tá vendo? E por que isso é importante? Tá? Para criar uma medula hiperosmótica. Então a medula do rim tem muito mais ureia que o córtex do rim. Porque ela fica circulando lá dentro. Essa medula hiperosmótica é fundamental para a reabsorção de água, que vocês vão ver na próxima aula.
Então, para terminar, eu tenho aqui um resumo das funções tubulares. O glomérulo realiza a ultrafiltração do plasma. O túbulo proximal, a reabsorção em massa de solutos e água. O ramo descendente da alça de Henle, a reabsorção de água, secreção de ureia. Isso tudo é importante para a criação de um gradiente osmótico medular, que eu vou falar na próxima aula. O ramo ascendente da alça de Henle, reabsorção de sódio e cloreto, um pouco de potássio também, lembra disso. Secreção de ureia também. Isso cria um gradiente osmótico medular, tanto de ureia quanto de potássio, que eu vou de ureia, desenvolver também de sódio depois, tá? Tanto de ureia quanto de sódio, que vai ficar claro na próxima aula. O túbulo distal e o ducto coletor cortical, a parte cortical do ducto coletor, realiza ajustes precisos na reabsorção de íons e secreção de potássio. E por final, o ducto coletor cortical e medular participa da reabsorção da ureia, a reabsorção de água induzida por vasopressina e secreção de amônio. O que está em itálico eu ainda vou falar. Então essa reabsorção de água é importante para a gente não perder a nossa água, tá? Eu vou falar o que é a VP, que é a vasopressina, ou hormônio antidiurético, faz na próxima aula. E a secreção de amônio, eu não vou falar que é regulação do pH, mas é uma função também do ducto coletor. Então, essa tabela resume bem o que cada parte dos túbulos do Derfon fazem. Então, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, me contactem pelo e-mail. Né? Viu o mundo que eu respondo com maior satisfação todas as dúvidas de vocês. Gente, muito obrigado.